Depois do anúncio do governo da redução de 30% nas alíquotas de contribuição do Sistema S, SESI, SENAI, SESC e outros, os donos do Sistema S, destas entidades, ficaram literalmente incomodados. Eu já disse várias vezes que eu sou um defensor do sistema, eu já disse várias vezes que eu quero, o objetivo maior é aprimorar o sistema e fazer as correções. Mas eles nunca ouviram a minha voz. E agora, venho hoje a essa tribuna, senhora presidente, falar exatamente sobre o terror que causou dentro do Sistema S essa declaração do governo de apropriar ou de reter 30%. Eu trouxe aqui da Folha de São Paulo o presidente do SEBRAE, Dr. Luiz Barreto, dia 16/9, ele deu uma declaração dizendo que o SEBRAE cobra 0,3 sobre a folha de pagamento bruta dos trabalhadores Brasil afora, menos pequenos e microempresa. Na verdade, não é 0,3. O SEBRAE cobra 0,6. Eu não sei como é que o doutor Luiz Barreto vai explicar isto agora, esse 0,3 para 0,6% sobre a folha de pagamento bruta. Ele disse que o SEBRAE só tem 1 bi e 700 milhões aplicado em banco. Eu não sei como é que ele vai explicar, porque o TCU disse em 31/12/2014 que o SEBRAE tinha 2 bilhões 320. Mas pior, senhora presidente, uma audiência pública realizada aqui dia 28/5/2015, o diretor de Administração e Finanças Nacional do SEBRAE, senhor José Cláudio dos Santos, declarou que o SEBRAE tinha, em maio de 2015, 3 bilhões e 700 milhões de reais aplicado no mercado financeiro. Não sei como ele vai explicar isso aqui. Um outro fato importante, uma declaração do senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da FIJAM, Rio de Janeiro. Ele deu uma nota no dia 21/9/2015 ao Valor Econômico, onde ele disse: vamos fechar o SESI e o SENAI, e o efeito político será gigantesco. Olha o que esse moço disse. Ou seja, nós vamos fechar o SESI e o SENAI e o problema vai ser político e não econômico e social. O problema não é a grana, o problema é político. Olha o que disse o senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, dia 21/9/2015, Valor Econômico. O efeito político será gigantesco. E interessante que lá no Rio de Janeiro, só o Sistema S, em 31 de dezembro, tinha 1 bilhão 632 milhões aplicado em banco. E eu disse aqui há poucos dias, o TCU, através do acórdão 2050, em 31/12/2014, o Sistema S tinha 17 bilhões 594 milhões de reais. Ou seja, hoje, 8 meses depois, acredito eu que esse depósito hoje, em espécie, especulando aos bancos, dinheiro público, é acima de 20 bilhões de reais. E interessante, em 2012, o SESI foi até o banco BNDES e tomou 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio emprestado a juros subsidiado, taxa de equalização.
Em 2012, eu imagino que eles tinham 12 bi aplicado em banco. Aí foi lá no BNDES e pegou mais 1,5 bi emprestado. Disse que era para abrir escolas, com 12 bi aplicado em bancos. Isso é brincadeira. Gratuidade. Eu brigo com essa gratuidade, porque o Sistema S foi criado tão somente, senador Fernando Bezerra, para qualificar a mão de obra e levar lazer e saúde ao trabalhador. Gratuidade. Está aqui. Acórdão 2527 de 2012. Sebrae. Em 2008 teve uma gratuidade de 4,8. 2009 uma gratuidade de 5,2. 2010 uma gratuidade de 4,9. 2011 uma gratuidade de 4,7. Ou seja, nesses 4 anos, o Sebrae Brasil prestou uma gratuidade de 4,9, foi a média. Enquanto isso, os nossos pequenos, micros e médios empresários, sofrendo com essa carga tributária gigantesca, lutando contra uma legislação trabalhista terrível, e, no entanto, o Sebrae, com 3 bilhões e 920 milhões de reais aplicado em bancos, especulando. E agora, recentemente, foi criado, então, o Ministério da Pequena e Microempresa. Isto é verdadeiro. Tem o dinheiro, mas não aplica na sua atividade fim, que é qualificar a mão de obra do trabalhador, que é na atividade fim ajudar esses pequenos e médios empresários que estão sufocados. E quando bate na porta do Sebrae, para entrar tem que pagar. E com isso, senhora presidente, vem então o desemprego. Porque não tem a oportunidade, essa famigerada geração nem que nem estuda e nem trabalha, que hoje é 10 milhões de brasileiros, de jovens de 18 a 29 anos, loucos, à procura de uma oportunidade, fazer um curso de office boy, fazer um curso de pedreiro, fazer um curso de eletricista, tem que pagar R$ 1.200 para fazer esse curso, sendo que o sistema tem esse dinheiro aplicado em banco exatamente para essa atividade. Lá no Tocantins, uma senhora dona de casa, para fazer um curso de cabeleireira, ela tem que pagar R$ 1.680. Então, é mais que justo que o governo reduza 30% dessas contribuições. Eu queria que fosse para a saúde, e não para a Previdência Social. E aqui tem uma arrecadação indireta aqui, que esse é um caso gravíssimo. O SES e o SENAI arrecada 56% da sua receita diretamente com os grandes contribuintes. Isso, no meu entendimento, é um crime. Isto vem acontecendo a longa data. É arrecadação direta. Nem o governo sabe quanto é. Mas nós sabemos, eu e TCU, é 56% da sua receita, ou seja, algo em torno de 9, 10 bilhões de reais. E se essa receita não entrar via CIAF, via Receita Federal do Brasil, o governo não terá informações sobre essa receita. O artigo 37 da Constituição, inciso 22, deixa muito claro que a administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividade essencial ao funcionamento do Estado. Portanto, a arrecadação de tributo é de competência do Estado e exercida por servidor de carreira. A Lei 11.457 de 2007, ministro Fernando, que criou a super-receita, diz claramente
cabe à Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização e arrecadação. Como é que o SES e o SENAI arrecada isso diretamente? Só porque fez uma resolução dentro da Receita Federal, sem amparo legal? Aqui eu acabei de falar sobre a Constituição Federal, sobre a Lei 11.457, no seu artigo 3º, que diz que as contribuições de que trata o artigo 2º dessa lei estende às contribuições devidas a terceiro, que é o caso. E por derradeiro, senhora presidente, o artigo 7º do Código Tributário Nacional também diz: a competência tributária é indelegável, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. E aqui em 2011, através do Acordo 2527, o TCU disse que o SES e o SENAI, em 2011, arrecadou diretamente 3,5 bilhões de reais. Ou seja, hoje acredito que este volume seja algo em torno de 9 a 10 bilhões de reais. Era tão somente isso, senhora presidente, que eu queria falar nessa tarde de terça-feira. Levar informações ao povo brasileiro e dizer que este sistema, que deve arrecadar esse ano 36 bilhões de reais e que deve ter hoje, depois de 8 meses, deve ter mais de 20 bilhões aplicado em banco. E com a gratuidade abaixo de 15%. Não é justo que esse dinheiro do povo seja especulado no mercado financeiro. E aqui eu quero dizer a você, brasileiro, que o sistema S lhe pertence, é seu. Você não tem que pagar nada por curso nenhum, em canto nenhum deste nosso grande Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.